Vamos para a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, se você puder. Abre no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 13. O tema da mensagem hoje é soldado nu, soldado pelado. Se você pudesse colocar de pé em respeito à palavra de Deus, te convido a fazer isso. Soldado nu. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencidos tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem com a tua mão sobre as nossas vidas nesta noite, mais uma vez. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente. Nos dá condições, Senhor, de entender a tua palavra, de te escutar, de te ouvir. Condições, Senhor, de trazer a tua vontade para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração. Trazer a tua vontade para a nossa casa, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para os nossos dias. Te pedimos, Pai, fala mais uma vez a nós. Fala mais uma vez com o nosso coração. Que possamos sair daqui fortalecidos pela tua palavra, fortalecidos pela tua graça, fortalecidos, Senhor, pela tua misericórdia. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode sentar. O título que está aqui, o título do capítulo que nós acabamos de ler, possivelmente na sua Bíblia está escrito assim também, mas na minha está escrito a armadura de Deus. A armadura que todo filho de Deus, todo cristão, todo aquele que segue a Cristo, todo aquele que aprende a seguir a Cristo, ele passa a vestir. Aquele que começa a seguir a Cristo, aquele que começa a sua caminhada na presença de Deus, ele chega prostrado, ele chega enfraquecido, ele chega atormentado, ele chega na presença de Deus atribulado, e aos poucos, como no quartel, não é? Quem serviu o quartel, levanta a mão. A gente chega no quartel sem saber marchar. A gente chega no quartel sem saber comer aquela comida. A gente não sabe o que é sol até chegar no quartel. A gente não sabe o que é dormir numa cama dura. Você não sabe o que é dormir com 70 homens. Mas lá você aprende. Você chega completamente incapaz de ser soldado. Se o Brasil dependesse, se uma guerra dependesse daqueles meninos que chegam no quartel, se a sua vida dependesse daqueles meninos que chegam no quartel, cabelinho feito, pintado, luzes, calça larga, Vans, camisa larga, louco para pegar um fuzil. A primeira coisa que dizem para ti é: eu não vou te dar um fuzil porque tu te mata, porque você não está preparado, você não é capaz de defender a si mesmo. E se você não é capaz de defender a si mesmo, você não consegue defender ninguém.
Assim como um menino chega no quartel, assim nós chegamos na presença de Deus, sem capacidade, sem habilidade, sem condições, sem instrumentos, sem armadura, sem as ferramentas, sem as armas que nos permitem lutar contra o dia mal, lutar contra as adversidades do mundo, lutar contra os ataques que Satanás faz todos os dias contra a minha vida e contra a sua vida. E aqui a palavra está dizendo um caminho. Aqui Paulo está falando, Paulo está dizendo, Paulo está construindo e dizendo para você, ele está dando uma linha cronológica, dizendo como funciona a vida daquele que passa a seguir a Cristo, aquele que passa a encontrar Deus, aquele que passa a conhecer a Deus. Você vem completamente atordoado. Eu dizia ontem que o pastor, ele tem 3 funções principais. Ele trabalha como um tanatopraxista. Sabe o que é um tanatopraxista? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe o que é? Repete comigo. Tanatopraxista é a pessoa que prepara morto. Tanatopraxista é o tio que trabalha no Dirsman, que pega o cadáver, que leva lá, que bota a roupa, que dá banho. Sim, dá banho em cadáver, lava, prepara, maquia. Quando chega alguém que não conhece a Deus, é um cadáver que chega aqui na igreja. É um cadáver. Você possivelmente chegou como um cadáver. Você chegou morto, sem vida. Você chegou fedendo na presença de Deus. Essa é a primeira função do pastor, preparar o corpo, não para o velório, mas para a vida, é o caminho contrário. Porque assim que Deus começa a fazer a obra, esse cadáver vira o quê? Uma ovelha. Aí o pastor começa a trabalhar como pastor de ovelha. Ele trata, ele alimenta, ele conduz. Para quê? Para chegar na última função de um pastor, que é virar um estilista de moda. Estilista de moda por quê? Porque ele é responsável por preparar a noiva do cordeiro. O pastor tem que preparar você, colocar um vestido de noiva em você. Olha para a pessoa que está do lado para ver se ela tem cara de noiva. Vocês já imaginaram o Salim com vestido de noiva? O Ney? Essa é a caminhada, essa é a cronologia. Cadáver, ovelha, noiva. Preparar a vida, preparar a alma, preparar o coração. Mas eu estou dizendo, você chega enfraquecido, você chega mal, você chega ruim. E aí Deus começa a falar com você. Deus começa a tratar com você. E Deus começa a te dar ferramentas, proteções. Ele precisa colocar isso em você, porque o diabo vai tentar entrar na tua vida. E aí ele vem com essas ferramentas que nós lemos aqui. Ele te coloca, você... Todos devem ter assistido já filmes dos legionários romanos, aqueles soldados, não é? Quando Paulo está falando, ele está usando aquele tipo de soldado como referência, mas eles têm uma armadura muito poderosa que protege o seu peitoral, protege o seu abdômen. Ele coloca um cinto de metal onde ele vai carregar as suas ferramentas. Ele usa sandálias que protegem os pés, caneleiras que protegem as suas canelas durante a batalha. Ele ganha um capacete para evitar ataques na sua mente. Ele ganha um escudo e ele ganha uma espada. E Paulo está dizendo que quando você se achega a Deus, você começa a usar uma armadura de justiça. A sua vida que era injusta, a sua vida que vivia no desequilíbrio, a sua vida que vivia torta, você passa a viver com justiça. Depois da justiça, ele coloca um cinto em você, pelo qual você começa a viver pela verdade. Justiça e verdade. Aquele que mentia, aquele que enganava, aquele que falava besteira, ele troca a sua língua e com este cinto, ele passa a falar as verdades de Deus. Depois você coloca o calçado do evangelho da paz. Aquele evangelho que tranquiliza, aquele evangelho que traz vida. Aonde você chega, você leva paz, você leva tranquilidade, você leva luz, você leva bênção. Depois você começa a usar o escudo da fé. Lá fora você não via luz, você não via caminho, você não via vida, mas Deus te ensina a ter fé. Você começa a testemunhar, você vê cura no seu corpo, você vê porta de emprego, você vê bênção na sua família. Tem gente que encontra marido, tem gente que encontra esposa, tem gente que engravida. Depois disso você ganha o capacete da salvação. O sangue de Jesus vem sobre a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, lavando seus pecados, lavando a sua alma, lavando seus dias,
tornando você não mais um cidadão desse mundo, mas transformando você num cidadão do céu. E por último, você ganha a espada do Espírito Santo de Deus, a espada que divide coluna e medula, a espada do Espírito que separa a mentira da verdade, a espada do Espírito que te faz discernir aquilo que é correto do que não é, ou aquilo que é do céu, aquilo que não é, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Você se torna um soldado do exército de Deus. A Bíblia fala reiteradamente de exército, fala reiteradamente de capitão, fala reiteradamente de luta. A nossa vida é uma eterna luta. É uma luta, é uma batalha, é uma guerra. E para isso nós temos essa armadura. Deus nos prepara soldados, prepara homens e mulheres valentes protegidos pela mão do Senhor. Porém, isso não quer dizer que o diabo vai parar de atentar a tua vida. Ou alguém aqui, depois que virou filho de Deus, parou de ter luta? Alguém aqui conseguiu essa façanha? Nunca mais chorei, nunca mais sofri. O marido virou um anjo, a esposa virou um anjo, nunca mais brigou. Quem é que nunca mais brigou, nunca mais se esfaqueou ninguém? Esfaquear ninguém. Você parou de ter luta? Assim, nunca mais foi demitido. Ninguém aqui é demitido depois que encontra Jesus, né? Não? As lutas continuam, o diabo continua atentando você. O diabo continua rodeando você. Porém, eu vim para chamar a tua atenção, não para aquilo que é uma armadura. Eu não vim aqui falar para você do caminho de que você precisa colocar o seu capacete da salvação, que você deve vestir os sandálios do Evangelho da Paz, que você deve agir com verdade e agir com justiça. Eu vim chamar a tua atenção para que você tome cuidado para não tirar a sua armadura. Porque o diabo, ele não luta contra quem está completamente armado. Primeiro ele vai te deixar vulnerável. Primeiro ele vai te enfraquecer. Primeiro ele vai te rodear. Primeiro ele vai tentar encontrar alguns lados, algumas brechas, algumas possibilidades de tirar você da presença de Deus. Só que o pior é que não é o diabo que arranca essa tua armadura. O diabo não arranca ela de ti. É você que se despe dela. O diabo só precisa te convencer a fazer isso. O diabo só precisa te convencer a fazer isso. Ele não arranca o teu capacete, ele não tem poder para tirar a tua espada do Espírito Santo. Ele não tem poder para tirar a tua caminhada, ele não tem poder para tirar a tua proteção. Então o que ele faz? Ele entra na sua mente, ele luta para que você se torne vulnerável. Eu quero só ler um versículo bem rapidão. Pega a Bíblia aí para você manejar. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 7. Essa mensagem aqui, esse texto que está em Juízes 16, fala da história de Sansão e Dalila, não é? Sansão, homem forte, homem valoroso, nazireu de Deus, que Deus mandou para libertar Israel. O segredo de Sansão estava nos seus cabelos. Deus disse, ele não pode cortar o cabelo desde criança, que ele seria o homem mais forte. Também não poderia falar isso para ninguém. Ele não devia falar, ele não devia abrir o seu segredo, ele deveria manter seguro o trabalho dele. A sua força estava no cabelo, ele devia proteger o cabelo, deveria ser obediente a Deus. Aí, o diabo, e leia-se os inimigos de Deus, ele vai encontrar formas de tornar você vulnerável, porque se ele vir bater direto, ele não consegue. O diabo não vem bater em você quando você está no culto de oração, você está orando, buscando a Deus. Ele quer te pegar no contrapé. Como é que ele fez para chegar em Sansão? Adiantava mandar 10 homens lá? Não. Mandava 50? Não. Ele matou 1000 homens com o queixo de um burro.
Ele matou 1000 homens, pegando esse osso aqui de um burro que estava morto, ele pega aquele osso e mata 1000 homens. Então nem um exército mandava, nem um exército ajudava. Toda a força que faziam, parecia que Deus colocava mais força naquele homem. Aí usaram a estratégia que o inimigo usa para você tirar a sua armadura. Ele vem de uma forma sutil, ele vem de uma forma estranha, ele vem de uma forma esquisita e começa a tirar a sua atenção. O que fizeram para enganar o Sansão? Contrataram uma dona bonitona. Uma senhora, mas pensa numa senhora bonita. Bonitona. Possivelmente um decote bem grande. Uma saia bem curta. Que se mandasse um soldado, ele já ia se preparar para lutar. Mas imagina se ele ia lutar com uma senhora com um decote grande e uma saia curta. E olha o nome da peste, Dalila. O Sansão, quando pensava nela, Dalila, ele não conseguia falar Dalila. Suspirava. Porque a mulher era bonita. Ela era tão bonita e tão sedutora que ele não se tocava do que ela estava fazendo. A grande parte dos versículos fala aqui das tentativas de Dalila tentando seduzir Sansão. Sansão, se tu me ama, me conta o teu segredo. E Deus disse que ele não podia revelar o segredo dele. Aí eu quero ler com você somente o versículo 7, só para tirar uma partezinha, para te mostrar um negócio. A primeira vez que ela pergunta, como é que é a tua força? Ele responde assim. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 cordões frescos, ainda não secos, então eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Escuta bem isso. Quando você tira a armadura que Deus te dá, você se torna igual a qualquer outro homem. Você se torna igual a qualquer outra pessoa longe de Deus. Você se torna igual a qualquer outra pessoa fraca, perdida, iludida. Pessoa que está longe, que está perdida, que está destruída, que está quebrada. Você se torna exatamente aquela pessoa que você era antes de encontrar Jesus. Mesmo sabendo quem Jesus é. Porque a diferença da gente para quem não está na presença de Deus é a armadura que Deus nos coloca, que a gente dá. E Ele te oferece, não te obriga. Sansão, ele falou, em todas as vezes ele dizia a mesma coisa. E esse detalhe tem que estar no seu coração. Se a bênção de Deus não estiver comigo, eu serei como qualquer outro homem, qualquer outra mulher. Ou seja, você está vulnerável aos ataques do diabo como qualquer outro homem, qualquer outra mulher que não segue a Cristo. Você possivelmente já lembra e pode lembrar de como terminou a história de Sansão. Soldado nu. Soldado nu. O soldado que tira a sua armadura, e ele não tira tudo de uma vez. A primeira coisa que ele vai tirar é a última ferramenta que ele ganhou. A primeira situação que a pessoa vai fazer, e eu estou te pedindo, não faça isso. A primeira coisa que ele faz é largar a espada do Espírito. Quando o irmão, quando a irmã larga a espada do Espírito, a primeira coisa que acontece é perder a direção. Ele perde a direção, ele perde o caminho, ele perde o sentido, ele perde o motivo, ele perde o propósito. E por que a gente larga a espada? Por que você larga a espada? Por que você deixa essa sua ferramenta de lado? Porque você cansa. Porque você cansa. Você cansa de trabalhar para Deus. Você cansa de estar na presença de Deus. Você permite em alguns momentos que o seu coração canse, que o seu coração desista, que o seu coração descanse.
Você se entristece porque a luta é grande, você se entristece porque a luta é muito frequente, você se entristece e pensa, eu preciso parar um pouco, e larga a espada. Você não ora mais, você não pede mais a direção de Deus, você não apresenta para Deus o seu salário, você não apresenta para Deus os seus planos, você não coloca a sua mão sobre o seu carro e diz, Deus abençoe a minha ida, mas abençoa também a minha volta. Você não coloca mais a mão sobre os seus filhos e não ora por eles, não abençoa para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê inteligência, para que vão bem na escola, para que encontrem uma pessoa de bem no futuro. Você para de orar. A pessoa que larga a espada é aquela que parou de orar. Aquela pessoa que parou de fechar os seus olhos, parou de falar com Deus, parou de pedir instrução para Deus, parou de conversar com Ele, de saber se Deus está querendo mesmo esses seus passos, se esse negócio que você vai fazer é realmente aquilo que Deus espera para você. Pelo olhar, muitos aqui já reconheceram que deixaram a espada de lado. Você deixou a sua espada. Para você, que só deixou a espada, o caminho é o mais fácil de todos, porque é só pegar a espada de volta. Você ainda está com a armadura. Dobra os seus joelhos e volta a falar com teu pai. Volta a falar com Ele, volta a interceder, volta a questionar. Se não conseguir falar, só fala com Ele, só chora na presença dEle, só derrama teu coração na presença dEle. Essa é a espada, essa é a melhor ferramenta que você tem. Essa é a melhor ferramenta, a maior ferramenta, a mais poderosa que você tem, é a oração. Só que no momento que normalmente acontece, né? O soldado nu, assim que ele largou a espada, imediatamente ele solta a outra ferramenta do outro braço, que é o escudo da fé. Aquele que para de orar, perde a fé. Porque no momento que você para de orar, você fecha os seus olhos para o mundo espiritual e começa a olhar ao redor. E se você olhar ao redor, você não acredita em milagre, você não acredita em cura, você não acredita que Deus está no controle de tudo. Por isso que nós temos que orar e oramos de olhos fechados, porque quando a gente fecha os olhos, nós paramos de olhar a realidade e vemos o sobrenatural de Deus. Só que aquele que larga a espada, se ele não tomar cuidado, ele larga o escudo da fé. Ele já não confia mais em Deus. Ele já não confia mais que as mãos de Deus vão alcançar. Ele já não confia mais que as mãos de Deus vão estar próximas. Ele já não confia mais que Deus vai estar agindo, de que Deus vai estar intervindo, de que Deus vai estar trazendo a salvação. Ele já não vê mais o Espírito agindo, ele já não vê mais a mão de Deus segurando. Para ele, tudo é uma coincidência do destino. Tudo o que ele vê é realidade, tudo o que ele vê é o material, tudo aquilo que ele vê é coisa. Aí o terceiro passo se torna bem mais fácil, porque ele largou a espada com a mão direita, a espada do Espírito ele largou com a mão direita, com a mão esquerda ele largou o escudo da fé, com as duas mãos livres ele tira o capacete da salvação. Com a mão direita parou de orar, com a mão esquerda largou a fé. Aí ele abre, tira o capacete da salvação. E quando ele tira o capacete que protegia das doutrinas falsas, da palavra do diabo, de doutrinas estranhas, das palavras que vêm machucar o teu coração, aqueles dardos que são lançados para te detonar, para te acabar, aquelas histórias que você já não ouvia mais, aquele seu passado de pecado que Deus já havia apagado, tudo isso começa a voltar. Você desprotegeu a sua mente, os seus ouvidos, essas histórias o diabo começa a trazer tudo de volta. Lembra quem tu era? Lembra o copinho que você usava? Lembra aquela carreira de pó que você usava? Lembra aquela zona, aquelas mulheres com quem você saía? Lembra? Está todo mundo te esperando. E agora é bem mais fácil voltar, porque você já não tem mais a espada do Espírito, não tem mais o escudo da fé, não tem mais o capacete da salvação.
lentamente você vai se despindo de todas as ferramentas que Deus te deu. Lentamente você vai se tornando tão vulnerável como ficou Sansão com a sedução de Dalila. Depois que ele largou a espada do Espírito, que ele largou o escudo da fé, que ele tirou o capacete da salvação, ele já está leve, ele pode sentar e tirar os sapatos do Evangelho da paz. Aquela paz que reinava na sua casa, a bênção que Deus trouxe de volta, a comunhão dentro do seu casamento, a comunhão com os seus filhos, a comunhão com a sua família, a tranquilidade, a luz e a paz que você tinha ao lidar com os irmãos da igreja, você perde. E você já não vê mais paz. Mas não é porque Deus não te dá mais paz, é você que tirou os calçados que te protegiam de caminhar num caminho espinhoso, um caminho difícil, um caminho tormentoso. Aí vem as outras, né? Aí já não está mais falando do passado, ele está falando, o pessoal da igreja não gosta mais de ti. Teu marido está querendo o outro. Tu está gordinha, está feia. Olha para o marido. Tu aí, ó, idiota, podia estar ganhando dinheiro por fora, podia estar fazendo uma sacanagem, podia estar ganhando mais dinheiro, podia estar fazendo os rolinhos, tu ia te sentir bem, porque você tirou o calçado do Evangelho da paz. Você veio de uma vida toda atribulada, Deus te deu um calçado que te protegeu, Ele tranquilizou e pacificou a sua casa, Ele pacificou o teu coração, coração que era ansioso, coração que era teimoso, coração que era apavorado, o coração que estava sempre deprimido, o coração que estava machucado. Deus curou, Deus saurou, mas você começou a fazer o caminho inverso, larga a espada, larga o escudo, larga o capacete, tira a sandália. Depois que tirou o sapato, o cinto da verdade está apertando. Aí você tira o cinto da verdade e você começa a mentir. A mentira volta para dentro da sua casa. A mentira volta para a sua boca. Aquela boca que só falava de Deus. Aquela boca que só falava das bênçãos de Deus. Aquela boca que só falava das bondades de Deus, dos testemunhos de Deus. Ela começa a falar mentira. Ela começa a ser torpe. Ela começa a trazer terror. Ela começa a trazer desprezo. Ela começa a trazer maldição. Para quem já tirou o cinto, é só tirar a couraça da justiça. Você deixa de ser justo. Você deixa de ser correto. Você deixa de ser um filho de Deus. E aí você está completamente nu. E depois de ter tirado toda a armadura, todas as ferramentas de Deus, a pessoa olha para Deus e diz: olha o que Deus fez comigo. Deus tirou tudo que eu tinha. Deus tirou tudo que eu era. Deus acabou comigo. Quando na verdade Deus está clamando para você colocar a sua armadura de volta. Está chamando você de novo, vista a sua armadura de novo. Porque pelado, sem a sua armadura, nu, você está vulnerável. Você se tornou um homem como qualquer um. Você se tornou uma mulher como qualquer uma. E sabe o que o diabo faz com aquele que um dia era comum, se tornou filho de Deus? Ele faz aquilo que fizeram com Sansão. Assim que cortaram Sansão, raparam a sua cabeça, cegaram os seus olhos e prenderam seus braços e pernas. Vulnerável, o diabo tira a tua força, a tua visão e a tua liberdade. E você já foi escravo, você sabe como é. Tinha gente que era escravo de um trocinho desse tamanho assim, que sai fumaça.
Tem gente que é escravo de um papelotezinho assim, de um cigarrinho do diabo assim. Tem gente que era escravo de algum tipo de filme, um tipo de história na TV. Tem gente que era escravo de relacionamentos ilícitos. Tem gente que é escravo de cigana, de pessoas que leem o futuro, de pessoas que adivinham. Tem gente que é escrava de centros de despacho, de trabalho espiritual para amarrar a vida, para trazer o amor em 3 dias, para trazer o trabalho que precisa. Você já foi escravo, não volta para lá. Coloca essa palavra para a pessoa que está ao teu lado, olha para ela e diz: você já foi escravo um dia, não volta para lá. Não volta para lá. Não volta para lá. Não volta para lá. Deus está falando contigo hoje, Ele está te dando essas direções, e você é que toma a decisão hoje de voltar a proteger a sua vida de novo. Coraça da justiça. Aí você coloca primeiro, talvez você está se sentindo injustiçado, mas você está vulnerável. A primeira coisa que vai acontecer, você vai proteger o seu coração, coloca a armadura de novo. Depois você vai colocar o cinto da verdade, aquele cinto que vai mudar as suas palavras, vai mudar a sua boca, vai mudar os seus dias. Por mais que seja doloroso, você não vai mentir mais. Por mais que seja doloroso, você vai buscar a palavra de Deus. Por mais que seja difícil, você vai buscar uma vida reta, uma vida santa. Depois disso, quando você estiver já com a verdade protegendo e te servindo de suporte, você vai colocar de novo os sapatos do evangelho da paz. Essa paz que vem para sua casa e tranquiliza de novo, a paz que te permite dormir em paz, descansado, porque Deus está cuidando de você. Em paz você pega de novo o escudo da fé. A fé volta, os milagres voltam, a transformação volta, a alegria volta. Quando você tem fé, eu posso botar o meu capacete da salvação, porque eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor me guarda de dia e de noite. O Senhor me guarda pela direita, pela esquerda, na frente, atrás, em cima e embaixo. Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Ele me torna próspero, Ele me torna grande, me torna abençoado. Por fim você pega a espada do Espírito de novo, e aí você começa a lutar mais uma vez, discernindo aquilo que é certo e errado, aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E tudo aquilo que não é de Deus você afasta, porque você é um filho de Deus. Eu quero orar por você. Pode colocar de pé, por favor. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, por favor. Por favor, por favor, Senhor. Abre os olhos dos seus filhos, abre, Senhor. Desfaz a cegueira que o mundo causou. Desfaz a cegueira. Liberta aqueles que foram tornados escravos do pecado, aqueles que se tornaram escravos do inferno, aqueles que perderam, Senhor, a força de te seguir, aqueles que perderam a força de estar na tua presença. Pai, por favor, esse peso que sai do coração dos teus filhos, que saia, Senhor, da alma das tuas filhas. Olha, Senhor, para cada um deles. Olha para esse exército. Olha para estes homens. Olha para essas mulheres. Fortalece, Senhor, as suas vidas, Senhor, de novo. Que seja um dia de restauração, um dia de reconstrução, dia de perdão, dia de compaixão. Senhor, olha para cada um que fraquejou em algum momento. Alguns estão hoje desistindo, mas faz-os voltar à tua presença. Alguns estão há muito tempo vulneráveis, alguns estão há muito tempo expostos, alguns estão há muito tempo sofrendo, apanhando, tendo a sua pele rasgada pelo inferno, pelo diabo, pelas tentativas do inimigo. Mas Pai, protege-os hoje mais uma vez, protege-os hoje mais uma vez, estenda a tua mão sobre a sua vida mais uma vez. Pai, dá força como fez com Sansão uma última vez, para que ele possa se levantar.
Pai, dá força mais uma vez para que ele possa encontrar o céu. Pai, dá força mais uma vez para que ele possa olhar para o teu trono. Pai, que seja pela última vez, mas dá força de novo. Alcança lá, Senhor. Mesmo cego, que ele tenha força de colocar sua armadura de novo. Mesmo cega, que ele possa escutar a tua voz mais uma vez. Ele pode estar cego, pode estar preso, mas ele ainda ouve a tua voz. E se o mar se acalma, se o vento para, com a tua voz ele ressuscita pela tua voz. Não deixa se perder. Não deixa se perder, Senhor. Não deixa ela se perder. Não deixa ela ir para longe. Não deixa, Senhor. Com a tua voz eu te imploro, Senhor. Traz vida de novo. Traz fé de novo. Traz a salvação. Traz paz. Traz justiça. Traz verdade. Pela tua palavra. Não somos homens como qualquer outros. Não são mulheres como qualquer outras. Somos filhos e filhas amados de Ti. Por isso, Pai, resgata, salva, cura, restaura, protege mais uma vez. Eu te peço e te agradeço, porque Tu sempre ouve a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pega as tuas ferramentas de volta. Pega Jesus de volta dentro do seu coração. Pega Ele todo. Pega tudo de volta. Não desiste. Não olha para trás, não. Não volta lá para aquela cadeia da qual você saiu. Não volta lá para trás, de onde você já saiu, de onde Deus te ajudou a sair. Não volta para lá. Nós continuamos guerreando, nós continuamos lutando, nós continuamos pedindo a Deus. E Ele é fiel para cumprir até a última das promessas que Ele tem para mim e para ti. Confia. Descansa. Te entrega para Ele. Amém. Eu me despeço dos irmãos da live agora nesse momento. Que a sua semana seja uma bênção, que a sua vida seja uma bênção, em nome de Jesus.